Desejo conhecer-te mais, viver a santidade e intimidade contigo. Sempre quero estar, tua glória contemplar por toda eternidade. O único que quero adorar, o único que quero adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar. Pra sempre cantarei do teu amor. Amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu caminho, nunca se fechará. Tenho liberdade. Desejo conhecer-te mais, agradar. Pra sempre cantarei do teu amor. Esse texto da palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 4. Você que está em casa também, abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura. Este momento é um momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Todos acharam? Leamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. A igreja pode se assentar. A palavra de Deus nos mostra que Isaías teve uma visão da grandeza, majestade de Deus, e que diante dessa grandeza que ele viu, ele disse que serafins, querubins cantavam incessantemente, ou seja, 24 horas por dia, que santo, santo, santo é o Senhor. Uma maneira deles louvar e exaltar ao Senhor, que é cantar ao que Deus é,
Ele é santo. E da mesma forma nós vamos também cantar a grandeza e a santidade de Deus, louvando a Deus com o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, santo, santo é o Deus onipotente. Louvemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como os anjos cantam incessantemente em louvor e adoração a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amém. Curva sua cabeça, ore ao Senhor e faça uma oração de adoração ao Senhor, pela sua santidade, pela sua grandeza, pela sua majestade, pelo privilégio que nós temos de poder adorá-lo, de poder exaltá-lo, de poder entrar nos santos santos e cantar louvores a Deus, Criador dos céus e da terra, e o dizer o quanto Ele é grande, dizer o quanto Ele é santo. Louve o Senhor através dessa oração. Santo Deus, poderoso Pai, santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus. E nessa noite, ó Pai, em especial estamos reunidos em culto ao Senhor, diante da Tua santa presença, ó Deus, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para assim como os anjos, ó Pai, cantarem louvores a Ti, cantar, ó Pai, quem de fato Tu és, e ó Pai, reconhecer que toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor, e tributar ao Senhor, ó Deus, toda honra e glória e todo louvor. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. Estamos aqui em Teu nome, ó Deus, e para Te adorar em espírito e em verdade, e que este culto, ó Pai, possa subir então ao Teu trono de glória, com um aroma suave e agradável ao Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, prepara o nosso coração para tudo quanto vai ser feito neste culto, para que tudo possa, Pai, Senhor Deus, ser feito para a Tua honra e para a Tua glória. Que com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e força, possamos Te adorar, Senhor, por tudo que Tu és. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e enche-nos a cada dia do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que oramos a Ti agradecidos. Amém e amém. Abra sua Bíblia de novo em Isaías capítulo 6. Leremos agora do verso 5 ao 7, todos juntos. Convido os irmãos, se puderem, se colocarem de pé.
Nosso irmão seminarista Lucas do Sone chegou, né? E quero convidar a ele para tomar seu lugar aqui ao púlpito, né? Ele será o pregador dessa noite. Isaías 6, 5 a 7, vamos ler todos juntos esse texto, a palavra do Senhor. Leiamos. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém. Que o Senhor Deus mais uma vez aplique sua palavra aos nossos corações. A igreja pode se assentar. Isaías reconhece que ele é pecador, por isso ele diz, ai de mim, estou perdido, sou um homem impuro, lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor naquele momento tocou os seus lábios, tirou a sua iniquidade e perdoou o seu pecado. E com essa mesma sinceridade, com esse mesmo sentimento de pecaminosidade que nós temos, somos pecadores diante de Deus, vamos louvar ao Senhor cantando o cântico Sinceridade, número 74 do Inário Novo Cântico, em confissão ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a Ti, tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vamos orar ao Senhor neste momento, e como acabamos de cantar, nos achegar ao Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que somos miseráveis, confessando a Deus nosso pecado sinceramente, e suplicando ao Senhor para estender o seu favor sobre nós, e receber-nos, e nos perdoar, e nos purificar. E quando sinceramente confessamos os pecados, Deus também nos perdoa os pecados e nos purifica. Vamos orar ao Senhor neste momento, e após alguns instantes de oração silenciosa, eu quebrarei o silêncio com uma oração em voz audível. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nos aproximamos do Senhor por meio de Jesus Cristo, reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, e ó Deus, reconhecendo que precisamos do Senhor e necessitamos, ó Pai, do Teu perdão. Ó Deus, reconhecemos que pecamos por palavras, pensamentos, por ações, por omissões, ó Deus, motivações e propósitos que não Te agradam,
E queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que olhe para nós, para o nosso coração, ó Pai, toda iniquidade, todo pecado que houver em nós, ó Pai. Aqueles que lembramos de confessar, aqueles que não lembramos de confessar, aqueles que percebemos, aqueles que não percebemos. Pedimos ao Senhor que neste instante, ó Deus, nos perdoe, nos purifique de todo o pecado, ó Deus. E que possamos a cada dia continuar caminhando com o Senhor, em intimidade com o Senhor, desfrutando do privilégio, ó Pai, de servir ao Senhor, de dedicar a nossa vida a Ti, ó Deus, em consagração, em adoração ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, vivendo uma vida de santidade. Perdoa-nos, lava-nos e purifica de todo o mal, de todo o pecado. É no nome de Jesus, ó Pai, e fiado nos méritos de Jesus, que nós Te pedimos e suplicamos o Teu perdão, e desde já agradecemos. Amém e amém, Senhor. Quero convidar os irmãos, se puderem, se colocarem de pé, e vamos continuar louvando ao Senhor, cantando que Ele é santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Essa canção é dividida entre homens e mulheres. Se as mulheres quiserem repetir, pelo menos a primeira parte agora da canção, né? Tu és santo, poderoso, poderão fazê-lo. Vamos louvar a Deus com essa canção. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu Te sigo, eu Te ouço para sempre. Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, mais uma vez. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu Te sigo, eu Te ouço para sempre, Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. A próxima canção é Vem, Esta é a Hora da Adoração. E enquanto louvamos a Deus com essa canção, aqueles irmãos trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, poderão depositar no gasofilácio. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Este é o tempo de buscar ao Senhor, este é o tempo de vir a nossa vida para a sua honra e para a sua glória, louvando e exaltando ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração.
começais para adorar, vem, assim começais diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora, vem, essa é a hora da adoração, vem, dar a Ele teu coração, vem, assim começais para adorar, vem, assim começais diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração, vem, dar a Ele o teu coração, vem, assim começais para adorar, vem, assim começais diante do Pai, vem, assim como estás, vem, para adorar, vem. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, e também orando a Deus pelas famílias que estão no altar das orações, né? Essa semana o boletim aí está a família do presbítero Lenilson e a família da Massa. Então os irmãos sempre que orarem, lembrem de orar para essas famílias, para que Deus continue cuidando, abençoando, em especial a Márcia, para que Deus abençoe a sua recuperação e que em breve ela esteja aí completamente recuperada para a honra e para a glória do Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigado, Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram tragas ao gasofilaço, Deus. Obrigado pela bênção, Pai, do Senhor sobre a vida dos teus servos, sobre a tua igreja, sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos abençoando, nos sustentando e cuidando de cada um de nós, ó Pai. Que as nossas necessidades, ó Pai, sejam elas quais forem, sejam supridas no Senhor a cada dia. Ó Pai, que a tua mão de poder esteja sobre nós, derramando o teu cuidado, ó Pai, diariamente sobre cada um de nós. Ó Pai, Senhor Deus, queremos pedir ao Senhor, ó Pai, também pelas famílias no altar das orações, que cada um seja sustentado pelo Senhor. Em especial a família do presbítero Lenilson, Pai, Senhor Deus, é da Márcia nessa semana, que o Senhor possa continuar abençoando os teus servos, o teu servo presbítero Lenilson, Pai, Adilson, Pai, com todos os familiares, que sobre eles seja o teu cuidado e a tua bênção continuamente, que a cada dia, ó Pai, Senhor Deus, o seu coração esteja disposto, ó Pai, Senhor Deus, a servir ao Senhor, que eles continuem sendo bênção em tuas mãos, usados pelo Senhor, para abençoar, ó Pai, a vida, Pai, dos teus servos aqui, que a cada dia convive com eles, não somente aqui na igreja, Deus, mas por onde andarem, por onde estiverem, que sejam testemunhas do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, suprir cada uma de suas necessidades, e por onde andarem, por onde estiverem, ó Pai, Senhor Deus, possam ser uma luz a brilhar em meio às trevas, ó Pai, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Abençoe também a nossa irmã Márcia, por onde estiver e por onde andar, que sobre ela seja a tua bênção, o teu cuidado continuamente, que o Senhor continue abençoando a sua vida cada dia, a sua saúde, restaurando tua serva para a tua honra e para a tua glória, cuidando ela, sustentando ela, não permitindo que qualquer adversidade, ó Pai, que ela venha enfrentar ou esteja enfrentando, ó Pai, Senhor Deus, possa abalar a sua fé no Senhor,
mas que o Espírito Santo possa enchê-lo da tua alegria, ó Pai, da tua presença, ó Deus, da fé no Senhor e na confiança no Senhor, e que sobre ela, sobre a sua família, esteja o teu cuidado, que nunca falte o alimento, que nunca falte o recurso, que nunca falte nada para os teus servos ali, ó Deus, e que ela continue sendo uma bênção com a Maiara, ó Pai, com seu esposo, por onde andar e por onde estiver, assim como foi uma bênção aqui também em nosso meio. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em especial quero me pedir ao Senhor neste momento, que fale aos nossos corações, que o Senhor possa usar o teu servo, Pai, o seminarista Lucas, como instrumento, Pai, em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado e agradecido. Usa o teu servo com poder, com autoridade, com graça, com unção, para transmitir a tua palavra a cada um de nós, para que sejamos a cada dia, ó Pai, nessa noite, ó Pai, edificados e alimentados pelo Senhor. Usa o teu servo para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração, grata a ti pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Como os irmãos sabem, eu avisei pela manhã, hoje o nosso irmão seminarista Lucas vai estar pregando. Eu convidei ele domingo passado, como eu disse, mas infelizmente ele não pôde vir, né? Deu uma crise de rins. E sabemos bem como é que essa dor é terrível, né? Mas graças a Deus ele pôde estar aqui hoje, né? E vai ser o transmissor da palavra de Deus, a mensagem dessa noite para cada um de nós. E saca a palavra e Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um motivo de muita alegria, muita felicidade eu estar aqui nessa noite adorando ao Senhor juntamente com vocês e poder rever cada um de vocês. Como nosso irmão Wagner ele disse, planejamos estar aqui domingo passado, né, Wagner? Mas eu tive uma crise renal, né, cálculo renal. Graças a Deus consegui ir ao médico, né, iniciei o tratamento. E aprove a Deus me trazer aqui nesse domingo de hoje. E graças a Deus minha esposa também pôde vir me acompanhar. O João Lucas, meu filho, Benjamin, estão todos aqui para compartilharmos juntos uma porção da palavra de Deus nesse momento tão importante no qual o Senhor agora ele vai falar à sua igreja, ele vai falar aos nossos corações. Obrigado, meu irmão. E antes de mais nada, eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras lá no Salmo 121. Salmo de número 121. Já pregou esse salmo aqui na congregação, Wagner? Ainda não? Então vamos ver o que diz esse salmo, meus irmãos. Nós vamos percorrer todo o salmo nessa noite. Eu peço que os irmãos fiquem com as suas Bíblias aí nas mãos, né, para que a gente possa percorrer todo o salmo. Mas antes de estar lendo o texto, oremos mais uma vez o Senhor brevemente. Senhor Deus soberano e eterno Pai, chegou o momento do teu culto, Senhor, que pela tua graça, tua misericórdia, o Senhor falará conosco através da tua poderosa palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê condições de compreender e guardar a tua santa palavra.
tenha misericórdia de nós, Senhor. Cuida da tua igreja, salve aqueles que não são da tua igreja e edifica a tua amada igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, antes de estar lendo esse texto aqui, eu quero introduzir esse sermão dizendo que atualmente, no local chamado Abadia de Westminster, lá em Londres, é uma antiga igreja. Essa igreja abriga o corpo de um homem que era um peregrino. Os restos mortais do homem chamado David Livingstone, eles estão lá nessa abadia em Londres, menos as suas vísceras, que são as suas entranhas, e o seu coração. Esses foram enterrados na África. Livingstone foi um missionário, meus irmãos, assim como o nosso irmão Wagner. Acredito que ele já deve ter ouvido a história desse homem. Ele foi um missionário, ele foi um médico e ele foi um explorador britânico que decidiu alcançar povos, não aqui em Cachoeiro, mas no interior da África, e apresentar Jesus Cristo a esses povos. O explorador de Cristo, como era conhecido, ele nasceu em 1813 e partiu em missão para a África em 1841. Ele é muito conhecido por uma frase célebre que diz assim: Deus tinha um único filho e Deus fez do filho dele um missionário. David Livingstone percorreu a pé, em carros de boi e canoa, cerca de 50 mil quilômetros pelo continente africano, pregando o evangelho. Ele também não só pregava, mas ele cuidava das pessoas em suas expedições. Livingstone, ele realizou cultos em navios, ele aprendeu a língua local, pregou e ensinou a palavra de Deus aos nativos, os africanos, tratou os enfermos, afastou ali pela graça de Deus e pelo poder do evangelho os feiticeiros das tribos, formou missionários africanos, lutou contra a escravatura e trabalhou pelo livre comércio da África. Mas não só isso, ele atravessou desertos, navegou rios, cruzou lagos, procurou fontes, descobriu cataratas e fez mapas. Coisas grandiosas naquela época que marcaram o nome desse homem na história. Mas nem tudo foram flores na vida desse peregrino. Ele passou por forte calor, escassez de água e comida, foi perseguido pelos selvagens, pelos homens daquela região, abandonado por guias africanos, foi assaltado diversas vezes, atacado por um leão, contraiu malária 31 vezes, foi carregado desnutrido e com frio em missões, ficou desaparecido e perdeu, meus irmãos, a sua esposa e uma filha vítimas da febre, um homem de dores. Parecia que Livingstone sabia o que iria lhe acontecer, e foi quando, antes de partir para a África, ele entoou com fervor esse lindo salmo que nós vamos ler agora para o seu pai ao se despedir da família. Acompanhe comigo o Salmo 121 que Livingstone entoou antes de ir para a África. O Salmo diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador
quem fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Nem de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Continue com a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar ao texto. O Salmo 121, meus irmãos, que eu acabei de ler aqui, é de autoria desconhecida. Está inserido no 5º e último livro do Saltério, numa coleção chamada Salmos de Romagem. Este salmo, ele é poético, é uma poesia, e a poesia é um dos diversos gêneros literários que nós encontramos na Bíblia. É um tipo de linguagem que contém figuras de imagens. O Salmo 121, ele é um cântico. Livingstone cantou para a sua família antes de viajar, uma oração, um clamor interno das convicções do salmista, desse homem que escreveu em relação ao seu Senhor e às suas promessas. O livro dos Salmos possui 15 salmos de romagem. Eles vão do 120 ao 134. Mas o que são os salmos de romagem? Salmos de romagem significa cânticos de subida, romaria, peregrinação, ascensão. Foram compostos por israelitas peregrinos que entoavam esses cânticos durante as suas peregrinações até a cidade de Jerusalém. São músicas para cantar no caminho. Esses homens, quando visitavam a Terra Santa, eles iam adorando a Deus pelo caminho, cantando esses salmos em adoração. E o contexto histórico do Salmo 121 nos mostra que eram peregrinos do período pós-exílico. O que é isso? Que durante as festas religiosas de Israel, são elas Páscoa, colheita, Pentecostes e tabernáculos, caminhavam em celebração, em romaria até a cidade santa, ao monte Sião, a Jerusalém, para a adoração no segundo templo após a libertação do cativeiro babilônico. O povo havia ficado cativo na Babilônia, e quando Deus restaurou ao povo e levou de volta para Jerusalém, eles tiveram a graça de poder adorar a Deus com o templo reconstruído. Este salmo não foi apenas importante para fortalecer a fé daqueles peregrinos, mas também a fé de toda a igreja de Cristo, o atual Israel espiritual de Deus. É por isso que nós temos esse cântico hoje. A igreja possui aspectos cerimoniais distintos de Israel, mas espiritualmente semelhantes. Nós somos um povo, apenas um povo diante de Deus, e também estar peregrinando numa direção. Todos nós estamos peregrinando numa direção, a prometida, não Jerusalém terrena como eles, mas uma Jerusalém celestial. O Salmo 121 nos mostra que em meio aos perigos e sofrimentos da caminhada, Yahvé, o eterno guarda de Israel, jamais deixou o seu peregrino, esse homem, perecer, assegurando-nos, nos dando total segurança que em meio aos perigos e os sofrimentos da caminhada cristã, o mesmo Deus, Yahvé, o eterno guarda de Israel, não deixa
e jamais deixará a sua igreja peregrina perecer. Sob essa perspectiva, eu vou pregar nessa noite, meus irmãos, Yahvé, o eterno guarda de Israel. Meus irmãos, Yahvé é o eterno guarda de Israel, porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso auxílio. Acompanhe comigo no texto, por favor, olhe para a Bíblia, olhe para o texto. Eu vou ler, acompanhe comigo os versos de 1 e 2. Elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje eu quero pregar esse sermão de uma forma mais tranquila, aproveitar que eu estou aqui na congregação, matando a saudade de vocês. Eu quero pregar ele com mais calma, para a gente prestar bem atenção em cada detalhe desse salmo. O salmo começa com uma imagem de um peregrino a caminho de Jerusalém. Esse peregrino, ele entrou num diálogo consigo mesmo. Sabe quando a gente sai pela rua conversando com a gente mesmo? Se alguém ouvir, pode pensar até assim: esse cara tá meio doido, né? Essa mulher. Mas isso acontece, meus irmãos. Nós conversamos com o Senhor, conversamos conosco mesmo. E era isso que esse peregrino estava fazendo aqui. E ele descreveu uma ação e lhe fez uma pergunta. Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta para ele mesmo: de onde virá o meu socorro? Ele elevou os olhos para os montes, clamando por socorro. Mas por quê? Vamos ver aqui. O peregrino sabia que esses montes era o lugar primeiro da habitação de Deus, a caminho de Jerusalém, representado pelo Monte Sião, montes ligados a Jerusalém e ao templo. Não eram montes qualquer. Elevar os olhos para os montes significava um ato de oração e devoção. O peregrino, ele confiava e depositava a sua esperança no Senhor. Ele clamou por socorro, em segundo, porque os montes também significavam um local de perigo. O caminho até Jerusalém apresentava terríveis dificuldades. Durante a trajetória, o peregrino corria o risco de ser atacado, roubado e espancado e até morto por salteadores, ladrões e assassinos que ficavam ali no alto daquele monte esperando alguém passar para atacar as pessoas, semelhante ao que ocorreu ao homem salvo pelo samaritano numa das mais conhecidas parábolas do Senhor Jesus, lá em Lucas 10, 25, 37. O peregrino também temia não só aos homens, mas às feras selvagens, desérticas, que poderiam a qualquer momento devorá-lo pelo caminho. No entanto, o caminho até Jerusalém era penoso, com subidas íngremes, muito mais íngremes que os morros de Cachoeiro, e o solo muito pedregoso, escorregadio. Em meio às dificuldades, esse peregrino lhe respondeu confiante: o meu socorro, apesar de tudo isso que está acontecendo, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro não vinha ou virá, ele exclama: o socorro vem. Uma certeza esmagadora no coração desse homem. Ele sabia que o seu socorro, o seu auxílio vem do Senhor, de Yahvé, daquele que não apenas criou os montes e aqueles caminhos, mas aquele que criou todo o universo, os cosmos, as constelações, o céu e toda a terra.
meus irmãos, ele tinha plena confiança que Yahvé era o seu auxílio, não recorria às suas próprias forças, a outras pessoas, muito menos a falsos deuses, mas a Yahvé. Ele recorria a quem realmente poderia lhe auxiliar, o Criador não só dos montes, mas, como eu disse, de tudo. Yahvé, o eterno guarda de Israel, ele era o auxílio do peregrino, assim como aquele homem. Todos nós peregrinamos em uma direção, seja para a vida ou seja para a morte eterna. Preste atenção comigo. Precisamos, meus irmãos, saber por onde estamos caminhando, com quem e para onde nós iremos. Vivemos num mundo de violência, depravação, maldades, crueldade, no mundo, segundo o apóstolo João, lá em 1 João 5,19, jaz do maligno. Esse mundo já está sob o controle do maligno. Por causa da rebelião humana contra o Criador no Éden, com a queda e o pecado, todos morreram em Adão. E estão e andam em caminho espiritualmente mortos por caminhos tortuosos. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, providenciou redenção, salvação em seu Filho Jesus Cristo, para aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Os que creem em Cristo e apenas em Cristo, meus irmãos, e se arrependem diariamente dos seus pecados, estão salvos. São salvos, vivificados, recebem um grande favor, o eterno auxílio de Deus. Caminhando com Ele passarão por caminhos difíceis, é verdade, mas o próprio Deus será sempre o seu auxílio, como está escrito: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Porém, os que não estiverem em Cristo, meus irmãos, os que continuarem no caminho da perdição, caminharão contra Deus em destino ao inferno. A igreja peregrina do Senhor, através da obra de Cristo, pode agora não olhar e confiar no templo que foi destruído, mas olhar para Cristo que o destruiu e o reconstruiu em 3 dias, ao dizer sobre o templo do seu próprio corpo em sua morte e ressurreição. João 2,19. Em nossa difícil caminhada, nós devemos diariamente elevar os nossos olhos ao verdadeiro auxiliador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João escreveu que Jesus no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. A declaração de João nos revela que Jesus e Yahvé, que Jesus e o Pai, que Jesus e Deus são um. Jesus com o Pai e o Espírito é o Deus Yahvé que criou o céu e a terra, como o salmista descreveu, e que Yahvé em Jesus é o nosso eterno auxílio. Yahvé, ele é o eterno guarda de Israel em segundo lugar, porque ele é a nossa segurança. Olhe novamente para a Escritura, vamos ver os versos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda.
é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Daqui para frente não temos mais um diálogo do peregrino consigo mesmo, mas são proferidas palavras acerca de sua segurança. A imagem é de um pastor que guia suas ovelhas ao longo de um perigoso caminho, sem dormir um só momento, e sem deixar que elas, as ovelhas, escorreguem. O peregrino caminhava por terrenos escorregadios, como eu já disse, especificamente ao norte de Jerusalém. A qualquer momento ele poderia cair e perecer, ficando então pelo caminho. Por essa razão, as palavras de segurança foram ditas: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. O salmista sabia quem era Yahvé, e sabia também da promessa que ele guardaria o peregrino em todo lugar, não deixando seus pés vacilarem, se perderem. Tinha a segurança de que Yahvé não dorme e que os seus olhos repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, como diz lá em 1 Pedro 3,12. O salmista ainda declara: é certo que não dormita. O que é isso? Ele nem sequer cochila, nem dorme o guarda de Israel. Yahvé é um guarda fiel, um sentinela que não cochila um segundo sequer. Sentinela significa ouvir, estar atento, perceber. Um guarda que possui a função de vigiar e estar atento a qualquer perigo e ameaça. Yahvé, meus irmãos, não é como os falsos deuses que muitas pessoas adoram, por exemplo, da natureza e da fertilidade, como Baal, Marduk, Quenos e Dagon. Segundo a Bíblia, deuses que dormiam até chegar à estação certa para as suas atividades, onde os seus pobres e perdidos adoradores necessitavam realizar rituais ali para despertá-los do sono. O profeta Elias confrontou e ridicularizou o falso deus Baal no Monte Carmelo, ao dizer que ele era inútil e dormia, em 1 Reis 18, 27. Mas Yahvé, o eterno guarda de Israel, era a segurança do peregrino. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus caminha rumo a Jerusalém celestial num caminho difícil, mas glorioso. Em Cristo foi feita uma aliança naquela cruz, e todos pela fé, todos que pela fé são filhos de Abraão, podem receber as promessas de segurança e cuidado eterno. Na caminhada nós podemos vacilar. Nós, como filhos de Deus, podemos até escorregar, podemos tropeçar e até mesmo cair. Os filhos de Deus, eles não são plenamente perfeitos, mas pela graça e fidelidade de Deus, nós não ficaremos prostrados. O nosso Senhor e Salvador Jesus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante de sua glória, como diz em Judas, versículo 24. O nosso fiel guarda é como um perfeito sentinela. O nosso Deus, ele não dorme, meus irmãos, ele nem cochila, nem sequer pisca. Os falsos deuses nada podem fazer. Eles dormem, eles cochilam, eles são cegos, eles são surdos, são mudos,
precisam ser carregados por seus adoradores, eles exigem sacrifícios e coisas em troca de falsos favores. Yahvé não é assim. O nosso Deus, ele é poderoso e gracioso, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos ele emudece nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua própria força. 1 Samuel 2:9. Não devemos temer as adversidades da caminhada e fraquejar no dia da tribulação. Nós temos um Deus poderoso, meus irmãos. Yahvé é a nossa segurança. Yahvé é o eterno guarda de Israel, porque em terceiro lugar, ele é a nossa proteção. Ele apenas não nos segura com as suas fortes mãos, mas também ele nos protege, como nós podemos ver no texto. Acompanhe comigo, por favor, versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Os versos 5 e 6 constroem a bela imagem de um protetor, de um guardião. O Senhor que guardava o peregrino é descrito como uma sombra protetora. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Sombra, na Bíblia, meus irmãos, significa proteção, abrigo e defesa. O Salmo 191, verso 1, por exemplo, nos diz daquele que descansa à sombra do Onipotente. E no Salmo 17, 8, o autor roga: esconda-me à sombra das tuas asas. A imagem dessa mão direita que está escrito aqui na Bíblia significa o favor e a força de Deus. O Senhor é a sombra sobre a mão direita do peregrino, um sinal de proteção e poder, como diz um salmo messiânico. Preste atenção: o Senhor é a tua direita, no dia da tua ira esmagará os reis. Salmo 110, 5. Nada poderia abater e ferir o peregrino a ponto de derrotá-lo, nem de dia e nem de noite. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor o protegia do calor do dia e do frio da noite. Na Palestina antiga, muitos morriam por causa do sol. É o que conhecemos hoje como insolação e desidratação. E o povo acreditava que caminhar exposto à lua causava danos cerebrais, daí o termo lunático. O peregrino caminhava confiante, ele sabia que o povo no deserto foi protegido durante o dia por uma coluna, por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite, lá em Êxodo 13, 21, 22. Ele conhecia essa história. Yahvé é o eterno guarda de Israel, era a proteção do peregrino. Todos nós, meus irmãos, enfrentamos perigos internos. O que são perigos internos? Doenças da alma, depressão, tristezas profundas, distúrbios, transtornos, frustrações, angústias, tentações e pecados. Nós estamos sujeitos a isso. Nós também enfrentamos perigos externos, o que são doenças do corpo, como eu acabei de passar, sofrimento, violência, desemprego, descuido, necessidades,
Meus irmãos, viver está cada vez mais difícil. A igreja de Cristo não está isenta dessas terríveis mazelas e perseguições sobre a face da terra, mas a igreja desse Deus deve peregrinar confiante e não deve esmorecer no dia da calamidade. Somos o único povo sobre a face da terra que caminha com Deus, com sua real presença. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor da igreja nos protege, nos sempre protegerá com sua fiel proximidade, como está escrito. Olha que texto maravilhoso. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23. O Pai nos enviou o Filho, Deus conosco, para ser conosco diariamente, espiritualmente, nos protegendo dos perigos da caminhada, nos garantindo a sua companhia e proteção de dia e de noite. Em todo o tempo, como está escrito, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Meus irmãos, ninguém é capaz de fugir da sua própria sombra. Às vezes eu vi o João tentando fugir da sombra dele, eu ficava até rindo, com aquela situação. Mas esse Deus que é a nossa sombra nos protege, nos protegerá dos outros e de nós mesmos. Yahvé é a nossa proteção. Mas não só isso. Yahvé é o eterno guarda de Israel, porque em quarto e último lugar, Ele nos preserva. Olhe novamente para sua Bíblia, versos 7 e 8, encerrando o Salmo. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os versos 7 e 8 são bênçãos proferidas ao peregrino. O salmista afirma: o Senhor te guardará de todo mal, auxilia, segura, protege, e agora Ele guarda esse peregrino. Nenhum ferimento, desastre ou calamidade estava fora do cuidado de Deus. O verso, ele não quer dizer que o peregrino estaria ileso a tudo, que ele seria indestrutível, mas que Deus sempre estaria com ele, nunca, jamais deixando ele perecer, como escreveu Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Mas ainda o Senhor guardará a tua alma, a tua vida. Alma aqui significa vida, o ser vivo, completo. Ele, com todos os seus impulsos, com todas as suas faculdades mentais, com seus apetites, desejos e vontade, todo o seu ser, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Na Bíblia, saída e entrada significa ir e vir, da casa para o trabalho ou num contexto militar. Quando Israel ia para a guerra, Deus, ele guardava Israel, tanto na ida quanto na vida. O cuidado de Yahvé sobre o peregrino não era na metade do caminho, não era no momento da sua vida, mas é do início ao fim da sua jornada.
A promessa é de que o Senhor preservaria o peregrino para todo sempre, meus irmãos. A preservação de Yahvé é vista num plano espacial. O que é isso? A tua saída e a tua entrada, espaço físico e também temporal, desde agora e para todo sempre, uma questão de tempo. Yahvé, o eterno guarda de Israel, era quem preservava o peregrino. E quando nós olhamos para a vida desse peregrino e olhamos para as nossas vidas, para a vida da igreja, todos nós temos dificuldades de discernir entre o bem e o mal. Escute, às vezes chamamos o bem de mal e o mal de bem. Porém, Deus sabe perfeitamente fazer essa distinção para nos preservar, e certamente tudo que acontece com a igreja para o seu bem. Um corte aqui, ó, no nosso crânio, na nossa cabeça, pode parecer mal aos nossos olhos, até descobrirmos que ele foi feito para extrair um tumor que estava nos matando, para o nosso bem. Ganhar milhões de reais, por exemplo, em Las Vegas, na jogatina, pode parecer bom, até descobrimos que o dinheiro era ilícito, e isso é mal. Precisamos entender, assim como o apóstolo Paulo, que todas as coisas, e quando ele diz todas as coisas, eram cada detalhe da vida, da jornada, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E Yahvé é fiel e justo para preservar a nossa vida segundo o consentimento da sua soberana vontade. Assim como na vida daquele peregrino, nada acontece e acontecerá em toda a existência sem que Yahvé antes bata o martelo, sem que Deus decrete. Tudo está no seu poder, no seu domínio. Como povo de Deus, não há nada, absolutamente nada que possamos temer, como está escrito: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse amor, desse Deus. Romanos 8, 38, 39. Ele é todo amoroso para com a sua amada igreja. E Yahvé é quem nos preserva. Yahvé, meus irmãos, ele é o nosso auxílio, a nossa segurança, a nossa proteção e aquele que nos preserva, o eterno guarda de Israel. O Criador Yahvé, antes dos tempos eternos, providenciou o Cordeiro, seu Filho Salvador, o grande auxiliador para salvar a sua alma, a sua vida. Nessa noite, eleve os olhos para a cruz de Cristo, creia nele, clame por misericórdia, se arrependa dos seus pecados para uma vida santa. E nos dias de tribulação e tormenta, perigo, eleve os seus olhos para Cristo. Creia e confie que o auxílio vem do Senhor. Meus irmãos, não depositem a sua esperança em si mesmo, naqueles que estão ao seu redor, nos seus recursos, na sua influência, nas suas forças. Nos dias de pavor, nada disso será suficiente. A sua fé e a sua esperança devem estar firmadas no Criador do céu e da terra. Ele é o seu auxílio. O grande pastor não deixará que você escorregue para a perdição. Creia nisso.
Uma vez que você foi encontrado por esse pastor, por esse Cristo e salvo por Ele, Ele jamais deixará você perecer na caminhada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus disse isso aqui, João 10, 27 e 28. A obra e a segurança da salvação, entenda, não pertencem a você que é falível, mas àquele que é fiel e lhe assegura. Como diz em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou essa boa obra, ou seja, a obra da salvação na sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando Cristo voltar para te levar. Como um pai, Yahvé é o guarda que te vigia a todo momento. Creia e confie nele, ele é a sua segurança. Existem coisas que só você e Deus sabem. Aquilo que está acontecendo, só vocês sabem. E Ele, mais do que ninguém, sabe das suas lutas, das suas dores, das suas reais necessidades. Existem alguns momentos que você acha que não vai aguentar, mas o Senhor, eu quero te dizer nessa noite, baseado no texto bíblico, é a tua sombra protetora, que não deixará você desfalecer. Ele sempre estará contigo. Uma sombra na qual você poderá descansar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Salmo 9, 9. Yahvé é o Deus presente, Ele é a sua proteção. A caminhada cristã, meus irmãos, ela é penosa. Não estou dizendo aqui que é fácil. Você passará por muitas adversidades, como Jesus disse aos seus discípulos: se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Mas em meio a todas as dificuldades, o Senhor nos prometeu nos guardar de todo o mal durante o início e o fim da sua caminhada. E através do Senhor Jesus nós podemos crer e receber essas promessas. Não ontem, mas desde agora e para todo o sempre. Estou dizendo aqui de promessas eternas, eternamente. Yahvé é quem te sustenta, Ele é quem te preserva. Pela bondade e o cuidado de Deus, através de sua palavra, o Senhor nos confrontou e confortou, nos ensinando que em meio aos perigos e os sofrimentos da vida e da caminhada cristã, Yahvé, o eterno guarda de Israel, sempre guardará e protegerá a sua igreja. Para concluir, em 1873, aquele homem no qual eu comecei falando dele no início do sermão, David Livingstone, durante 32 anos, ele passou por 3 períodos de peregrinação na África. E após ter passado por todo tipo de dificuldades por amor e obediência a Cristo, no fim de sua trajetória terrena, partiu confiante e agradecido aos pés do Senhor, do Salmo 121. Livingstone foi encontrado numa aldeia chamada Serenge.
ajoelhado ao lado de uma cama, morreu enquanto orava. Que Deus, meus irmãos, sustente a nossa fé para a glória do teu nome e a nossa felicidade. Amém. Queremos agradecer ao Lucas, né, que atendeu o nosso convite, esteve conosco aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida cada dia, seu ministério, tá? Os estudos lá em Recife, né, sua família. Nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando sempre. Irmãos, tenho 2 avisos rapidinho aqui. Primeiro, esses irmãos estão vendo aí, Escola Bíblica Dominical domingo que vem pela manhã não terá transmissão online. Estaremos aqui estudando a Escola Dominical, nossa lição, mas não será transmitida. Por quê? Estou sentindo falta os irmãos perguntarem alguma coisa. É certo que não vou saber responder tudo, né, mas o Luiz Cláudio me ajuda a responder, né, Luiz Cláudio? Então, para a gente poder compartilhar, né, contribuir, aquela escola dominical sempre, né, muito participativa, né, a gente está sentindo falta. Então, os irmãos talvez estão constrangidos de perguntar, com medo de perguntar, não sei, com medo de atrapalhar alguma coisa. Então, a gente resolveu não transmitir a EBD, para a gente poder estudar um pouco melhor a nossa escola dominical, né, a nossa lição escola dominical. Então, a partir do domingo que vem, não terá transmissão, ok? Outro aviso que domingo à noite também, domingo que vem, próximo domingo, não teremos culto à noite aqui. Por quê? Vamos participar do culto de Natal lá na Central. Vai haver uma cantata com o coral Isabel Lacerda, né? Nossos pais cantavam assim, parte 2. Então os irmãos, né, nós aqui vamos para lá participar lá, na nossa sede, Igreja Presbiteriana Central, às 19 horas também começa o culto lá, tá ok? Se alguém precisar de carona, comunique aí, chama os Uber, né, de plantão aí, que teremos o maior prazer de atender a cada irmão, ok? Algum aviso, algum comunicado, alguma coisa que eu esqueci? Não? Quero convidar os irmãos, se puderem se colocarem de pé, vamos encerrar com uma oração. Quero convidar, pedir o Lucas, que ora a Deus, encerrando. Senhor soberano, Deus e Pai, em nome de Cristo, nós nos rendemos a Ti ao término desse culto, para Te agradecer por esse privilégio maravilhoso de podermos Te cultuar, Senhor. Louvar a Ti, orar, ter o privilégio de ouvir a Tua santa palavra, Deus. Muito obrigado por esse culto maravilhoso, Pai, aqui ajuntados como igreja do Senhor, Deus. Muito obrigado pela vida de cada irmão, pelo que o Senhor tem feito no coração de cada irmão, Senhor, que o Senhor possa, pela Tua graça, Deus, nos proteger, nos conduzir até os nossos lares e que nós possamos ter uma semana abençoada, tendo os nossos momentos a sós contigo, cultos em família e também durante a semana participando aqui na igreja, até novamente estarmos reunidos no domingo que vem. Nós Te agradecemos, Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Quero agradecer a presença de todos, em especial nosso visitante ali, que está no mesmo banco que a Maiara ali. Qual o nome? Zé Antônio. Muito obrigado, Zé Antônio, pela sua presença. Deus te abençoe, tá? Um forte abraço. Sempre que puder e quiser estar aqui conosco, será um grande prazer. Deus abençoe. Coração silencioso, estamos assim encerrados o trabalho dessa noite. E a você que esteve conosco até aqui pela internet, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, um forte abraço, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém. Desejo conhecer-te mais, viver a santidade e na intimidade contigo. Sempre quero estar, tua glória contemplar.
toda eternidade. O único que quero adorar, o único que quero adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar. Pra sempre cantarei do teu amor, amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu caminho, nunca se fechará. Tenho liberdade. Desejo conhecer-te mais, viver em santidade, intimidade. Contigo sempre quero estar, tua glória contemplar por toda a eternidade. O único que quero adorar, o único que quero adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar. Pra sempre cantarei do teu amor, amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu caminho, nunca se fechará. Tenho liberdade. O único que quero adorar, o único que quero adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar, o único que quero agradar. Pra sempre cantarei do teu amor, amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu caminho, nunca se fechará. Tenho liberdade, amor que me resgatou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abriu caminho, nunca se fechará. Tenho liberdade. Obrigado, Senhor. Temos liberdade de te adorar. Temos liberdade.